Gente, tá caindo uma chuva torrencial lá fora, então se tiver uma chiadeira de fundo, me perdoe, mas não tem outra hora pra eu gravar vídeos, então vai ter que ser com chiadinho mesmo. Então se vocês ouvirem alguma coisa aí, perdoe. Gente, o livro da vez hoje é o Fantasmagoriana, tá? Essa edição aqui da editora Clepsidra, né? E com a editora Etia também. Foi um projeto no Catarse, como todos os livros deles. E esse livro compõe o quarto volume, então, da coleção Imaginário Gótico, tá? Quem não conhece a coleção Imaginário Gótico, são coleções da Clepsidra e da Etia em parceria, que são todos esses livros aqui, ó. Já fiz resenha dos três. O primeiro foi O Aparicionista, o segundo, O Necromante, e o terceiro, O Vampiro, do John William Polidori. Tem resenha dos três livros, tá, gente? Procurem aí no canal, se você ficou curioso pra saber. E então agora temos o quarto volume, que é o Fantasmagoriana. Essa daqui ela é uma antologia de contos clássicos de fantasma, tá? E foi esse livro o responsável pela inspiração daquela noite em Diodati, né? Aquela famosa noite onde o Lord Byron reuniu lá no casarão, no castelo, vários outros autores, e eles fizeram ali uma competição de histórias. Acho que todo mundo já conhece essa história, né? E dali nasceu então o Frankenstein, o vampiro do Polidori, né? Nasceu lá, foi inspiração para Drácula também. Então esse livro foi o livro que eles leram naquela noite chuvosa. Agora então temos ela em mãos, né, gente? Essa daqui ela foi publicada em francês, se não me engano, dos textos alemães, né? E agora então está no Brasil, né? Da tradução direto do francês, tá, gente? Tem muitos contos clássicos, o livro ele tá bem completo, tá? Ele tem galeria de imagens, ele tem textos extras, prefácio, pós-fácio, curiosidades, notas de rodapé. Então essa coleção ela sempre é muito completa, né? Não só nesse livro, mas nos outros também, ela é sempre muito completa e é por isso que eu gosto tanto. Então aqui a gente vai ter contos dos mais variados tipos, né? O que é muito interessante é que os contos eles vão seguir mais ou menos, não sei se isso foi proposital, mas eu senti um pouco disso, tá? Da coleção do Necromante e o Aparicionista. O Aparicionista, ele fala muito tão sobrenatural, ele ergue, né, toda a aura sobrenatural da história, mas depois no final do livro ele vai desmistificando. Ele vai quebrando tudo aquilo com lógica, e aí você vê que nada era tão sobrenatural assim, tudo tem uma explicação. Com o Necromante foi quase a mesma coisa. Aqui você tem histórias de dois amigos que estão contando histórias de terror. Um deles vai falar sobre um tal necromante e o outro vai falar, olha, tem uma história que tem um necromante também, será que é o mesmo? E aí eles vão começar a discutir e aí no final vai tendo aquela coisa toda desmistificada, de novo. Então, eu não sei se isso é uma coisa da literatura alemã em geral, né, de tentar construir uma coisa para depois quebrar ela. Eita, a chuva apertou agora. Mas eu senti bastante isso nessas histórias, porque o começo do livro, né, a gente tem o tomo 1 e o tomo 2 de contos. O tomo 1 tem 3 contos, que é o Amor Mudo, o Retratos de Família e a Caveira. E o tomo 2 tem a Noiva Morta, a Hora Fatal, o Redivivo, o Quarto Cinza e o Quarto Preto. Tá, gente? Então as histórias, elas vão começando muito sobrenaturais, e no final do livro elas vão ficando mais naquele pé de lógica, mais naquele pé de que tudo talvez tenha uma possível explicação. Então assim, a gente vai começar, por exemplo, tem um conto aqui de um cara que ele é ventríloco, e ele foi contratado para fazer um show para os convidados de um cara que ele era muito rico, não lembro se ele era um rei, uma coisa assim. Então ele constrói todo o palco, ele cobre as paredes de pano preto para ficar aquela coisa bem sinistra, ele coloca fumaça falsa, então ele cria todo um ilusionismo. Só que aí o que acontece? Ao invés de ele usar um boneco de ventríloco normal, né, comum, ele vai pegar uma caveira humana de verdade, que foi acabada de tirar do túmulo de alguém. Então aí você já sabe que vai dar uma merda grande. Então os contos eles vão começando muito nessa coisa de, nossa, realmente são fantasmas. Mas depois ele vai mudando, ele vai desmistificando. Nos últimos contos a gente tem um conto que se chama, agora eu não lembro se vai ser o Quarto Cinza ou o Quarto Preto, mas esses dois contos são meio que uma continuação do outro e foram os meus favoritos do livro. Porque na primeira história, se não me engano, acho que é o Quarto Cinza, a gente tem a história de um cara que ele acaba de chegar numa mansão do qual ele vivia lá quando ele era pequeno, né, na infância. E ele descobre que nessa casa tem um quarto cinza que ninguém entra, que todo mundo tem medo dele, ele é trancado, nem os empregados entram lá, vai embora. Ele decide então passar a noite nesse quarto e ele vai ter ali
experiência sobrenatural de arrepiar os cabelos, sabe? E aí no outro conto a gente vai ter dois senhores que estão lendo um jornal do qual essa história está escrita, do Quarto Cinza. E aí ele fala, nossa, eu tenho uma história que é mais ou menos parecida com essa, só que não era tão sobrenatural assim. Então assim, é bem legal essa questão de abordar um segundo ponto de vista nas histórias de horror, nas histórias góticas, né, desse período. Então eu acho que assim, a coleção Imaginário Gótico, no geral, ela é bem completa. Eu acho que ela está abrindo aí um universo do qual a gente pode explorar bastante coisa, mas que deixa essa mensagem, né, de que tudo é interpretativo. As nossas dúvidas, elas sempre vão ser bem-vindas, e eu acho que a vida, ela é sobre se questionar, sobre tudo, né? Não só esse livro, mas como toda a coleção Imaginário Gótico, até mesmo o Vampiro do Polidori, ele deixa muito essa coisa de questione-se, sabe? Pense antes de acreditar em qualquer coisa que te colocam na sua frente, né? Tudo tem dois lados, tudo tem os seus dois polos, e eu acho muito interessante a gente sempre passar a vida inteira nos questionando, não aceitando tudo, né? Afinal, nós não temos certeza de nada, a nossa única certeza é a morte em si, apesar de ninguém gostar de falar sobre isso, é a única certeza. O que vem depois disso ninguém sabe, nós temos achismos, a gente tem crenças, né? Será que existem mesmo fantasmas depois que a pessoa morre? Você acredita na alma imortal? Você acredita no espírito que sai do corpo e vai para algum outro lugar? Não sei. Eu não sei. Então essa seria a minha única resposta possível. Eu não sei o que acontece. Mas um dia eu vou saber, né? Um dia eu vou descobrir, não só eu, mas todo mundo vai descobrir. Porque todo mundo vai morrer. Não importa se a pessoa é rica, pobre, ela pode ser a mais foda, ela vai morrer. Um dia todos nós vamos descobrir esse grande mistério, né? Mas até lá a gente pode então se divertir, se deliciar com essas histórias. A gente pode ter os nossos achismos, as nossas crenças, mas eu acho que a gente nunca pode ter certeza de nada. Nunca tenha certeza de nada, porque você pode sempre quebrar a cara nessa, né? E essas histórias ensinam muito isso, né? Quando você tá lá vendo aquele show de mágica, você tá super iludido com aquilo e é divertido. Realmente é divertido, você se distrai com aquilo, né? Mas você tem que saber que aquilo não é real, né? Até certo ponto. Então eu acho que é sempre bom a gente ter esse segundo ponto de vista. E essas histórias, esse livro, Fantasmagoriana, toda a coleção Imaginário Gótico deixa isso bem evidente, assim. Eu tô muito contente de ter descoberto que esse livro também meio que ele encaixa certinho, assim, né, nessa coleção. Vou esperar então os próximos volumes bem ansioso. Gente, se você gostou desse livro, desse vídeo, comente aí o que vocês acharam, deixa o seu like, tá? Assistam os outros vídeos, as outras resenhas da coleção Imaginário Gótico, eu garanto que vocês vão gostar muito. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todo mundo, até a próxima.